Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para o nosso quinto episódio da programação orientada a objetos na linguagem Java. Hoje nós vamos ver os tipos de dados, que é extremamente importante. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, primeiro eu gostaria de lembrar que se você não é um assinante do nosso canal, é só você assinar para que você possa receber as notificações aí dos novos vídeos que a gente vai publicando desse curso e de vários outros que a gente vai fazendo aí regularmente. Bom, vamos dar uma olhada nos tipos de dados da linguagem Java, que na verdade a gente utiliza os dados, os tipos, melhor dizendo, para que a gente possa armazenar dados nos nossos programas, E os tipos mais comuns na linguagem Java são os tipos inteiros, os tipos reais, os tipos para caracteres e o tipo lógico. E aí vamos dar uma olhada em cada um deles, sendo que os três primeiros aí são vários tipos que a gente tem. Então, para armazenar tipos inteiros em Java, a gente tem quatro opções. Temos o byte, o short, o int e o long, como nós podemos ver aqui nesse slide. A diferença entre eles é o tamanho em bits que eles ocupam. Quanto maior a quantidade de bits, maior a faixa de números que ele consegue armazenar. Por exemplo, o byte ele vai de menos 128, do número menos 128 até o número 127. Então, se eu tiver que armazenar, por exemplo, o número 150, eu não consigo fazer isso com um byte. Por quê? Porque o byte tem essa faixa. E aí cada um deles tem uma faixa, e a diferença é exatamente o tamanho. Então, quando a gente for utilizar, a gente tem que se lembrar mais ou menos qual é a faixa de dados que nós queremos utilizar para poder usar o tipo correto. De longe, a gente bota sempre byte, int, melhor dizendo, porém, a gente sabe que existem essas outras opções que a gente poderia utilizar, Mas a prática nossa é tão comum, a gente liga tanto o inteiro a int, que a gente acaba colocando mesmo, por exemplo, se a gente for utilizar para a idade, que não faz sentido nenhum a gente ter um número desse tamanho. Bom, um ponto importante aqui é que os números eles podem ser representados na base 10, na base 8 ou na base 16. Quando você tem um número normal, ou seja, 1, 2, 3, como eu tenho aqui nesse slide, é um número na base decimal. Porém, se eu coloco um zero à esquerda, sempre a gente fala que zero à esquerda não vale nada, mas nesse caso significa alguma coisa. Quando você define um número com zero à esquerda, você está dizendo que ele é na base 8. Então você já não vai poder colocar, por exemplo, 099, porque isso não é um número válido. Quando você coloca 0x, você está definindo um número que está na base hexadecimal, que vai até 16. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar a letra L após o número. E aí você está dizendo que aquele tipo, aquele número, ele tem que ser representado com o tipo long. Então isso também faz um pouquinho de diferença quando você quer especificar um determinado tipo. E aqui eu tenho alguns exemplos. Tem números decimais, números normais aí, Lembrando que esse último aqui, é 455L, o que eu acabo de dizer, que é uma representação com o tipo long. Eu tenho números octais, ou seja, na base 8, que estão aqui, e tenho números hexadecimais que estão aqui, começando com 0x. Então esses são exemplos aí de números inteiros. Para os números de ponto flutuante, ou seja, aqueles números que são reais, a gente tem dois tipos, o tipo float, que tem 32 bits, e o tipo double, que tem 64 bits, e aí também a diferença é no tamanho. Os valores desse tipo, eles devem ser representados com um ponto. Então, eu não tenho 3,14, eu tenho 3,14, se quiser representar o pi, por exemplo. Se houver necessidade da separação da parte decimal, você tem que colocar a letra E precedido do número, por exemplo, de um número, 0,2, 0,3, menos 0,2. Isso significa como se fosse E elevado a 2, E elevado a menos 2, que aí flutua a vírgula para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda, dependendo se ele é positivo, se o número é positivo ou se o número é negativo. E aqui eu tenho três exemplos. 3.14, que é double por default, então o maior é sempre o default. Eu posso colocar a letra F, que é para especificar se ele é do tipo float, então aquele número passa a ser float ao invés de double.
e eu tenho aqui uma representação com E elevado a 10 elevado a 2, né? Ou seja, isso aqui é 3,14 mesmo, porque eu estou multiplicando isso aqui por 100. Ok? Então esses são os tipos de dados de ponto flutuante. Nós temos também as possibilidades de utilizar tipos de dados para caracteres, e aí você pode utilizar o char para quando você quiser guardar um caractere, e aí você utiliza o apóstrofo para poder definir qual é a letra que você quer guardar, né? Então aqui eu defini, por exemplo, uma vogal recebendo A e uma consoante recebendo X, né? Embora a gente não tenha falado de atribuição, é isso que a gente tem aqui. Então char permite armazenar um único caractere, eu não posso armazenar vários. Para armazenar vários eu tenho que utilizar um tipo, entre aspas, chamado string. Como eu estou colocando aqui, string não é um tipo primitivo como todos os outros. String é uma classe. Porém, vamos pensar nele nesse momento, nela, melhor dizendo, nesse momento como sendo um tipo que você vai poder utilizar para guardar um conjunto, uma cadeia de caracteres. String em inglês, né, representa esse elo, essa cadeia. Então eu tenho uma cadeia de caracteres aqui, concatenada. Então aqui eu tenho a definição de um nome de uma disciplina, por exemplo, utilizando o tipo string, ok? Finalmente eu tenho o tipo lógico, que permite guardar os valores verdadeiro ou falso, né? Para isso eu tenho que utilizar o tipo boolean, e aí ele permite armazenar os valores true ou false. Então esses são os principais tipos de dados que a gente tem para a linguagem Java. Os tipos inteiros, os tipos reais, os tipos caractere e o tipo lógico. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.